Glória a Deus, boa noite, graça e paz, igreja. Um feliz Dia das Mães para você, mamãe. Eu quero aqui já agradecer a todos os envolvidos pelas homenagens, pela decoração do nosso painel, a Day, a Ieda, os ministérios de dança, o Kids, por nos proporcionar um momento tão agradável. E você, mamãe, no final do culto, você terá a oportunidade de tirar uma foto com a sua família ou com o seu filho ali no nosso painel, tá bom? Eu quero saber se alguma mamãe ficou sem a lembrança. Todas as mamães pegaram as lembrancinhas. Se alguma mãe não pegou a lembrancinha, levante as suas mãos, que um de nossos voluntários vão até você e entregar a lembrancinha. Não saia daqui sem a nossa lembrancinha, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Versículo 41. Quantos estão preparados para receber de Deus uma forte chuva de bênção? Essa semana vai ser uma semana de chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Aonde você pisar, Deus vai pisar. E aonde você tocar, Deus vai tocar. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia e vamos ler juntos. Claro que aqui eu estou pegando apenas uma parte da história, porque essa história ela é muito extensa e você tem a oportunidade de ler na sua casa com mais calma. Eu desafio você e encorajo a você a ler a história de Elias. Ele é um homem comum, mas ele vive coisas extraordinárias. Então, é impactante quando você lê a história de Elias. Você fica deslumbrado, você fica assim, ó, viajando. Meu Deus, que Deus maravilhoso que proporcionou a um homem comum tantas coisas extraordinárias. Realmente é uma história fantástica, é uma história incrível. E você pode, na sua casa, começar a ler o 1 Reis, lá do capítulo 17, para você entender melhor essa história. Amém? Então diz assim: Elias disse a Acabe. Antes de a gente ler, eu quero enfatizar que Elias, ele era um profeta. Ele era um profeta de Israel, tá? Acabe, ele era o rei de Israel. Ele era um dos reis que Israel teve. Então, nesse período, Acabe, ele era o rei. Então, Elias disse ao rei Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare-se seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Nossa, é difícil, viu, gente? Jezreel. O poder do Senhor veio sobre eles, e ele prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Queridos, pastor, eu não entendi muito bem essa parte que você lê. Então deixa eu contar aqui rapidamente, apresentar a vocês esses personagens. Elias, no capítulo 17, diz que Elias, ele era um homem comum. Se atente aos detalhes, gente. Bíblia é detalhe. Elias, ele era um homem comum, como eu e como você. Ele tinha dor, ele tinha sofrimento, ele era de carne, sangue, espírito. Ele era um comum, como eu e você. Mas ele foi levantado por Deus naquela nação de Israel. O rei Acabe, ele foi um dos piores reis que Israel pôde ter. E além dele ser um pior rei, para completar o time, ele se casou com a pior mulher.
chamada Jezebel. Jezebel, ela era mentirosa, manipuladora, ela era idólatra, ela matou todos os profetas de Deus de Israel, e ela trouxe para dentro de Israel os profetas de Baal. Baal era um dos deuses, então ali ela fez com que aquela nação servisse aquele outro Deus chamado Baal. Ela adorava aqueles profetas, ela adorava aquele Deus, e ela trouxe as prostitutas juntamente para cultuar ali também aquela nação, juntamente com aquela nação. Então ela era manipuladora, mentirosa, enganadora, ela não tinha aliança com Deus, ela mandou matar todos os profetas de Deus. Ou seja, o que eu aprendo com a história de Jezebel? O que eu não devo ser. O que eu não devo fazer. Ela era desobediente à palavra de Deus. Ela não tinha aliança com o Deus de Israel, com Deus vivo, todo-poderoso, mas ela tinha aliança com outros deuses. A história de Jezebel nos mostra quem nós não devemos nos tornar. Nós não devemos ser mentirosos, nós não devemos ser idólatras, nós não devemos ser manipuladores e nem desobedientes e nem tampouco adorar a outros deuses, a não ser um Deus só. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, juntou o sujo com o mal lavado. O rei Acabe com Jezebel. E por causa daquela atitude desses dois personagens, Israel pagou um alto preço pela desobediência dos seus reis. Teve fome, teve crise financeira, teve escassez. Foi a pior fase que Israel pôde enfrentar naquela nação. Tudo de mal estava acontecendo. E Elias, ele era um dos profetas de Deus. Um dos que havia restado, porque ela mandou matar todos. Mas Elias sobreviveu. E Elias, ele põe o dedo na cara do rei e fala: tá tudo errado, rei. Vocês estão tudo em falta de aliança com Deus. Deus não tem se agradado do pecado. Ele não tem se agradado da idolatria. Ele não tem se agradado da prostituição. Ele não tem se agradado de tudo aquilo que vocês estão proporcionando. Está tudo errado. E por causa disso, eu vou orar. E vai ter falta de chuva. E assim, queridos, Elias orou. Israel passou um tempo de seca. Por mais ou menos uns 3 anos sem água. Mas, pastora, Deus não perdoa pecados? Por que Deus não perdoou, talvez, a inconsequência de Acabe e de Jezebel em misericórdias do povo? Queridos, Deus perdoa pecados, Deus apaga pecado. O que Ele não apaga é a consequência. O que Ele não apaga são as consequências. Muitas das coisas que nós estamos vivendo, muitas das crises, das escassez, das dificuldades, é porque nós fomos desobedientes em alguma área da nossa vida. A Karen ministrou aqui sobre dízimos e oferta e ela disse: dízimos e ofertas não são sobra. São primícias, é o primeiro lugar. E às vezes a gente fica martelando, querendo que Deus dê provisão na nossa vida, abre as portas financeiras, nos dê um aumento de salário, mas a gente insiste na desobediência. A desobediência, ela não gera bênção. Então nós precisamos ser prudentes, obedientes, para que a provisão de Deus venha ser abster da nossa vida. Venha estar sobre a nossa vida, abster não, sobre a nossa vida. Então, muitas das coisas que nós temos colhido é porque nós semeamos.
Talvez você não está colhendo, semeando agora, mas talvez no final do ano você semeou alguma coisa na sua família, na sua empresa, na sua vida pessoal, que hoje você está colhendo, porque é a lei da colheita. E nós declaramos que 2023 é um ano da colheita. Ainda há tempo de você mudar as suas sementes e que você começar a semear sementes boas. Porque o problema, queridos, muitas vezes a gente quer semear laranja e colher melancia. Não existe, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Isso é bíblico. Então aquele povo estava colhendo de uma decisão das suas autoridades, porque eles se sujeitaram a isso. Todos nós temos começos na nossa vida. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos uma história de começos e de recomeços. É ou não é, queridos? E glória a Deus pelos recomeços. Porque todas as vezes que nós tentamos recomeçar, nós queremos ser pessoas melhores. E muitas vezes nós desprezamos aquele que ninguém dá nada. Muitas vezes nós desprezamos os dias dos pequenos começos. Mas essa empresa, nesse lugar, nessa portinha, não vai dar certo não. Queridos, nada começa grande. Tudo começa com uma semente. Você acha que a floresta amazônica, ela começou já assim, começou grande? Não, tudo começou com uma semente. Quando você olha uma semente, Deus já vê florestas. Quando você vê sementes, Deus já vê provisão. Quando você vê sementes, Deus já vê a abundância sobre a sua vida, porque tudo começa através de uma semente. O que você quer colher no ano de 2023? Tudo começa na semente, naquilo que você tem semeado. Não despreze os dias dos pequenos começos. Não despreze as pessoas que talvez você acha insignificante, porque as pessoas não se vestem bem, porque talvez ela não tenha o mesmo gosto do que você, talvez ela não tenha o mesmo talento, ela não se comporta como você. Então, para você, aquela pessoa ela é insignificante. Cuidado, porque essa pessoa insignificante, um dia ela pode ser o seu patrão. Essa pessoa insignificante que você um dia não dava nada, um dia ela pode ser o seu pastor. Essa pessoa insignificante que você despreza, um dia ele pode ser o seu prefeito. Essa pessoa insignificante que você não acredita, um dia ele pode ser o presidente da República. Não despreze o dia dos pequenos começos. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisou de um exército para se levantar para Acabe, para aquela nação. Ele precisou apenas de um homem temente a Deus, um homem disponível a obedecer a voz dele para fazer grandes coisas em uma nação. Deus não precisou de uma grande pedra para que Davi derrubasse um gigante. Ele precisou de quantas pedras, queridos? Quantas? Uma pedra. Uma pedra foi suficiente para derrubar um gigante. Deus não precisou de várias botijas de azeites para abastecer outras botijas. Ele precisou apenas de uma pequena botija de azeite para ser cheia, para abastecer outras botijas. Deus não precisou de 15 pães e de 15 peixes para alimentar uma multidão. Quantos pães e quantos peixes Jesus precisou para alimentar mais de 15 mil pessoas? Quantos? 5 pães e 2? Pequenas coisas para Deus fazer grandes coisas. Ele precisou apenas de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão com mais de 15 mil pessoas.
Deus precisou apenas de uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, para derramar a chuva sobre Israel. Apenas uma pequena nuvem, para que a chuva dele viesse abastecer uma nação. Deus precisa apenas de um pequeno começo na sua vida, para ele mudar a sua vida por completo. Ele precisa apenas de uma decisão, para mudar a sua vida por inteiro. É um pequeno começo, é um coração, é uma atitude para ele fazer grandes coisas na sua vida. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus precisa apenas de uma oportunidade sua, para que ele entre no seu lar, para que ele entre na sua vida e ele mude toda a sua trajetória. Aleluia. E é por isso, querido, que nós precisamos estar atentos aos pequenos detalhes, às pequenas oportunidades que Deus nos proporciona. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, impossível não lembrar da história dessa igreja. Talvez você chegou há pouco tempo nessa igreja, ou talvez você está há muito tempo, mas não conhece o começo, o pequeno começo dessa igreja. Há mais de 20 anos atrás, mais de 25 anos atrás, para ser bem exato, quando nós nos mudamos para Pederneiras, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, nós começamos a frequentar uma igreja lá na Cidade Nova. Talvez, aonde ninguém dava nada. E naquela época, a Cidade Nova, né, era assim, era muito perigoso, na época. Nós que éramos novatos na cidade, as pessoas falavam muita coisa daquele bairro, que por alguns minutos nos amedrontava um pouco. Mas a gente ia lá, cultuava o Senhor. E um certo dia, o meu pai começou a liderar aquela igreja. O pastor Cássio começou a liderar aquela igreja. Queridos, a igreja esvaziou. Não ficou ninguém. Nós saímos do bairro, do centro aqui, em frente à estação de trem onde nós morávamos. Nós atravessávamos a cidade, pegava o nosso teclado, pegava a caixa de som, pegava o carro, tomava banho, estava todo trocadinho, ia para aquela igreja, limpava toda a igreja, limpava o banheiro, passava água no templo, instalava os instrumentos para fazer culto. Meu pai fazia o culto para mim, minha mãe e minha irmã. Um pequeno começo com 4 pessoas. Sabe, quando nós chegamos a lugares maiores, é quando nós não desistimos do processo de Deus. E eu dou glória a Deus por esse pequeno começo. Porque esse pequeno começo nos formou quem nós somos hoje. Uma igreja família. Glória a Deus por homens de Deus que não desistem. Glória a Deus pelos homens de Deus que acreditam na palavra de Deus. Eu me lembro que quando ele começou a liderar aquela igreja, quase nenhum dos pastores ficava muito tempo naquela igreja. E alguém falou, pastor, eu tive um sonho e Deus me revelou que você estava com as malas prontas e que você não ficará nesta cidade. Ele disse, irmã, eu acho que você entendeu errado os sonhos, porque eu vim sobre uma palavra de Deus. Deus me mandou aqui, e essas malas não é porque eu estou indo embora, porque eu vim para ficar, porque eu estou debaixo de uma palavra. É isso, queridos, nós precisamos nos mover, não é por aquilo que as pessoas nos falam, não é por sonhos, não é por aquilo que as pessoas acham, mas nós precisamos nos mover sobre a palavra, sob significa debaixo da palavra, debaixo de uma palavra de Deus. Pastor Tiago ministrou, se Deus disse, se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, está falado. Não despreze o dia dos pequenos começos.
Talvez as pessoas vão olhar para a sua empresa, elas vão desprezar o pequeno começo da sua empresa. Talvez elas vão olhar para o seu sonho e elas vão zombar do seu sonho. Talvez elas vão olhar para você e elas vão zombar da sua vida. Não despreze o dia dos pequenos começos, porque nada começa grande. Tudo começa através de uma semente. Então, semeia, 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 porque a colheita, ela vem. Ela vem, queridos. E para nós entendermos melhor essa história, Elias, ele era um homem improvável. A Bíblia não fala da genealogia de Elias, não fala se ele era descendente de tal família, da linhagem da família de tal. Ele não tinha mãe, ele não tinha pai. Ele veio de uma cidade chamada Tisbé. Tisbé, perto de Gileade. Tisbé, alguém já ouviu falar dessa cidade, Tisbé? Alguém já foi em Tisbé? É lá que ele vinha. É de lá que ele tinha nascido, em Tisbé, onde ninguém conhecia. Um homem improvável, vivendo o pior reinado, com o pior rei, com a pior mulher. Queridos, além de tudo, além de Acabe ser um péssimo governador, ele era um péssimo marido. Sabe por quê? Porque ele era frouxo. A mulher de Acabe mandava nele. Jezabel mandava nele, mandava e desmandava, pintava e bordava. Acabe não tinha uma posição de liderança nem na nação e muito menos dentro da sua casa. Ele não se posicionava como autoridade, como cabeça, como sacerdote do seu lar. Ele era frouxo. Eu contei de manhã uma historinha pra gente só, porque os homens estão assim, ó. O olhar de fogo para mim. Tô invisível, hein? Tô invisível, hein? Eu contei uma historinha de manhã que, uma certa vez, o senhor Filisbino, ele morreu e foi para o céu. Era mais ou menos assim Acabe. Para vocês entenderem. Ele morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, tinha duas filas. A fila que a mulher mandava no homem, e a fila que a mulher não mandava no homem. Qual das filas era o maior? Hã? Qual? Eu só estou ouvindo a voz das mulheres. Nesse momento, os homens, ó, tá assim, socorro Deus, socorro Deus. Qual fila era maior? A que a mulher mandava. Na fila que a mulher não mandava, não tinha ninguém. Mas o seu Filisbino morreu. E ele foi para a fila da que a mulher não mandava. Uau! Os anjos falaram, meu Deus, chegou o cara. Vamos lá perguntar para ele. Vamos dar os parabéns para ele. Parabéns, seu Filisbino. No meio de tanta gente, o Senhor é o único que a mulher não manda. Nossa, mas o Senhor é um privilegiado, o Senhor é um sortudo. Conta pra gente o que aconteceu, como você fez para acontecer isso. Ele disse, então, eu e a minha mulher morremos. E a gente veio juntos para o céu. Chegando aqui no céu, ela falou assim para mim, vai na fila que a mulher não manda. E ele foi. Era mais ou menos o rei Acabe. A mulher mandava e desmandava nele. Ele era frouxo. Era o pior rei. Nesse cenário, Deus não levantou um partido político para ajudar o rei Acabe. Ele não levantou um exército. Ele levantou um homem comum, mas uma oração extraordinária. Um homem comum, mas uma oração extraordinária. Um homem que ouvia a voz de Deus. E porque ele ouvia a voz de Deus, porque ele era temente e obediente a Deus, ele viveu coisas extraordinárias nessa terra. E assim pode ser eu e você, queridos. O sucesso daquilo que você faz não é determinado pela sua linhagem. O sucesso daquilo que você faz não é determinado pela sua linhagem. Não é determinado por aquilo que você tem. Não é determinado pela sua herança.
O sucesso da sua trajetória nessa terra é determinado pelas alianças que você faz. É pelas alianças que você faz. Quer que tudo te vá bem? Ande com homens e mulheres de Deus, porque as bênçãos do Senhor respingam sobre a sua vida. Quer que tudo dê certo sobre você? Ande com pessoas que são tementes a Deus. Eu já falei aqui em algum dos cultos, se você é empresário, se você quer abrir o seu negócio, se você pretende mudar o ramo da sua atividade econômica, e você está pensando em ter uma sociedade, analise a pessoa se ela tem aliança com Deus. Porque se ela não tiver uma aliança com Deus, se ela não for fiel à sua esposa, se ela não for fiel ao seu esposo, se ela não for fiel à sua família, certamente ela não será fiel a você. Quais tipos de aliança você tem feito na sua caminhada? Isso vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Elias não tinha aliança com o pecado. Ele não tinha aliança com o pecador, mas pelo contrário, ele foi até o rei, apontou o dedo e falou: você está errado, camarada. E por causa disso, eu vou orar a Deus e vai ficar 3 anos sem chover. E as consequências das suas atitudes virão sobre essa nação. Queridos, quando o rei soube disso, porque aconteceu mesmo, o rei queria achar Elias, mas Deus, como Elias estava fazendo debaixo de uma palavra de Deus, Deus protegeu Elias, e ele disse: Elias, sai dessa terra e vai para Querite. Sai dessa terra, foge, vai para Querite, um lugar de esconderijo. Vá lá e se esconda, porque eu vou te sustentar. Eu vou mandar que os corvos mandem alimento para você, e você vai beber água de um riacho. Nada, de nada você terá falta. Saia dessa terra e vai para Querite. Querite, lugar de esconderijo. Em Querite, Elias, ele tinha a provisão de Deus. Deus sustentava Elias. Ele era abençoado naquela terra. Ele nada teve falta. E ali ele foi, porque o rei queria achar Elias. Estava louco com Elias, porque na cabeça do rei, aquilo que a nação estava vivendo era por causa de Elias, e não por causa do pecado deles, não por causa da desobediência deles. E Elias obedeceu à voz de Deus, ele largou tudo. Queridos, o Senhor está chamando homens comuns para viver coisas extraordinárias. O Senhor está chamando nessa terra, em Pederneiras, nessa igreja, homens e mulheres comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus está chamando homens e mulheres comuns para viver o extraordinário dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua faculdade, dentro dessa cidade. Deus está levantando homens e mulheres comuns para viver coisas extraordinárias. E ele foi para Querite. Querite, então, é um lugar de esconderijo. E ali Deus proveu todas as coisas. Ele não teve falta de nada. Ele comia de manhã, à tarde, ele não passou fome. Sabe por quê, queridos? Porque quando você obedece, a provisão segue o propósito. Tem muita gente querendo a provisão de Deus na sua vida em desobediência. Tem muita gente querendo viver a provisão de Deus na sua vida em caminhos errados, em caminhos que Deus não mandou você trilhar. Primeiro, a provisão segue o propósito. Sabe por que muitas vezes nós não vemos a provisão de Deus? Porque você está em todos os lugares, exceto aquele que Deus mandou você estar. Sai do lugar. Sai da onde? Sai da roda dos escarnecedores. Sai desse lugar. Deus não mandou você estar neste lugar. Deus não mandou você estar nessa empresa. Deus não mandou você entrar nesse relacionamento. Saia deste lugar, porque senão não vai ter provisão na sua vida. Sai. O problema é esse, que nós queremos andar de acordo com as nossas próprias pernas. E queremos que Deus provê todas as coisas na nossa vida, fazendo as nossas escolhas, dando as nossas regras.
A provisão segue o propósito. Esteja no lugar que Deus falou para você estar. Irmã, essas malas não é que eu vou embora. Eu vim para ficar, porque eu tenho um propósito e Deus vai me sustentar. Ele vai mandar que os corvos me tragam alimento, que me tragam água, porque eu vim debaixo de um propósito, debaixo de uma promessa. Se Deus falou, está falado, Ele vai te sustentar. Mas você precisa obedecer. A oração de Elias teve uma consequência. Ele orou para a chuva parar, para não chover durante 3 anos. Ele bebia água da onde? Do riacho, do ribeiro. Se não choveu, o que aconteceu com a água do ribeiro? Secou. A água do ribeiro secou. Elias não tinha mais água para beber. Mas Deus não estava sustentando e provendo todas as coisas na vida de Elias. Então Deus disse assim para Elias: Elias, sai do lugar de Querite. Sai do lugar do esconderijo e vai para Sarepta. Saia dessa cidade e vai para Sarepta. Saia, porque o riacho secou. Não tem mais água. Não tem mais como você beber aí. Saia de Querite, esconderijo, e vai para Sarepta. Sabe por quê, queridos? Porque em Querite somente Elias era abençoado. Somente na vida de Elias Deus provia. Mas quando ele chega em Sarepta, ele vai para uma casa de uma mulher que tinha um filho. E ele pede água, e ele pede pão, alimento. E aquela mulher disse: meu Deus, mas eu não tenho. Um pouco de farinha que eu tenho e um pouco de azeite é para a última refeição. Eu estou aqui catando as migalhas, porque vai ser a nossa última refeição. Depois disso, eu e meu filho vamos comer e nós morreremos de fome. Elias disse para aquela mulher: ei, mulher, faça o que eu estou te pedindo. Me traga água e me traga pão com aquela farinha que você tem, com aquilo que você tem. Mas primeiro prepare para mim, e depois para você, e depois para o seu filho. E assim aquela mulher fez. Aquela mulher preparou o alimento, deu para o profeta. E logo em seguida, depois de algum tempo, aquele menino adoeceu. E ele ficou doente. E o filho daquela mulher morreu. E ela disse: o meu filho morreu. O que eu fiz de errado para Deus? Será que isso é uma punição pelos meus pecados? Elias pega aquele menino, ele sobe até o seu quarto que ele estava hospedado, ele coloca sobre a cama de Elias, ele deita sobre o corpo do menino e ele ora 3 vezes. E ele ora pedindo para que Deus cure o menino, para que Deus ressuscite aquele menino e o menino volta a viver. Ou seja, queridos, em Sarepta, a provisão já não era mais na vida de Elias. Aquilo que Deus estava fazendo na vida de Elias, em Querite era apenas para Elias, mas em Sarepta, aquilo que Deus estava fazendo através da vida, apesar da vida de Elias, era para abençoar uma família. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, a chuva que Deus vai derramar sobre a sua vida, não é apenas para você, mas para que você respingue na vida de outras famílias, para que você seja mãos abençoadoras, para que você seja um canal, um instrumento abençoador. Deus não quer somente abençoar eu ou você, é apesar de nós. É apesar de nós. Ele quer fazer primeiro em você, para que depois você venha abastecer outras famílias. Se Deus está te prosperando financeiramente, glória a Deus. Mas o que você tem feito com a prosperidade? Você tem retido aquilo que Deus tem feito? Você tem sido apenas uma represa que retém o que Deus tem feito na sua vida? Ou você tem sido um oceano que distribui bênçãos sem medida na vida de outras pessoas? Porque você vê uma semente, mas Deus vê uma floresta. E Ele diz: não faltará sementes na mão daqueles que semeiam. Não faltarão. Aleluia. E ele vai para Sarepta. Mas
ele não fica ali. Sabe qual é o problema da nossa vida? Que muitas vezes a gente quer viver em Querite. A gente quer viver no lugar que o riacho já secou. Já secou, queridos. Essa área da sua vida já secou. Saia desse lugar. Querite não é lugar de habitação. É lugar de esconderijo. O riacho secou. Se Deus falasse, se Deus não secasse o riacho para Elias, Elias continuaria no mesmo lugar. Ou seja, se Deus não falasse não para você, se Deus não fechasse algumas portas para você, você estaria no mesmo lugar até hoje. Você não ia viver o extraordinário, grandes coisas, grandes começos e grandes recomeços na sua vida, porque o não de Deus, ele também é amor sobre a sua vida. O não de Deus não é castigo, não é punição, é cuidado, é amor. Porque Deus estava falando assim para Elias: vamos, Elias, sai daí, o riacho já secou, aí não vai prosperar, não vai colher mais nada não. Vamos, se mova, levanta, se mova, vai para outra estação, vai para outra terra. Ei, querido, você precisa estar atento ao não da terra e o sim dos céus. É o não da terra e o sim dos céus na sua vida. Quando Deus disser não para você, Ele está dizendo: vamos, meu filho, saia dessa terra, ela já secou, não vai produzir nada e você não vai colher nada. Vira a página, vira o jogo na sua vida e comece a novos caminhos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para você, mas não é no lugar do riacho seco. Deus tem uma terra prometida para você, Ele tem um novo começo, um novo recomeço, uma nova jornada, uma nova trajetória. Mas você precisa se mover. Para de viver do passado. O riacho já secou no passado. Eis que tudo novo o Senhor se faz hoje. Porque Elias, ele vai para um lugar chamado Jezreel. Sabe o que significa Jezreel? A terra que o Senhor semeou. Elias era um homem comum, vivendo coisas extraordinárias. Ele vai por uma terra que o próprio Deus semeou para ele, uma terra fértil, uma fonte de águas, uma terra produtiva. E muito engraçada a história, porque ele estava fugido em tudo isso. Mas ele volta para falar com o rei. E ali havia um profeta chamado Obadias. E ele se encontra no caminho. E Elias fala para Obadias: Obadias, avise o rei Acabe que eu estou aqui. Ah, queridos, Obadias não tinha tanta fé assim como Elias tinha, não. Ele falou: você está louco? O rei está te procurando de terra em terra, de cidade em cidade. Se eu disser para ele que você está aqui, que eu te achei, ele vai me matar. Porque eu me escondi de Jezabel. Eu escondi 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 em outras. Queridos, cavernas, às vezes na nossa vida é um lugar de esconderijo. Há 2 tipos de caverna na nossa vida: aquelas que Deus manda você entrar como proteção, mas tem cavernas que você tem entrado por conta própria e você vai pagar um preço disso. Você tem entrado em lugares que Deus não mandou você entrar. Você precisa entrar em cavernas como proteção, cavernas que Deus mandou você entrar. Há momentos na nossa vida que Deus vai te dar uma palavra e você vai precisar agir. Você vai precisar se posicionar contra o pecado. Você vai ter que se posicionar dentro da sua casa. Não, aqui não. Bebida aqui na minha casa não entra. Aqui não. Todos vocês são muito bem-vindos, mas a bebida não entra. Nós precisamos ter posicionamento de homens comuns, mas com uma fé extraordinária. É a fé que move montanhas. É você trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Você precisa se posicionar dentro da sua casa. Sabe por que Elias se posicionou contra um rei, contra uma autoridade? Porque Elias, ele era um homem de oração, um homem comum, mas uma oração extraordinária. Porque quanto mais você ora, mais poder
você tem. Quanto mais eu oro, mais poder eu tenho. Quanto mais eu oro, mais os céus se movem. Quanto mais eu oro, mais o inferno ele enfraquece. Quanto mais eu oro, mais a chuva desce. Quanto mais eu oro, Deus me abençoa, porque eu sou um homem comum, mas uma oração extraordinária. Nós queremos viver tempos de avivamento sobre Pederneiras. Nós queremos sim viver tempos de avivamento dentro dessa igreja. Mas, queridos, não há avivamento sem oração. O problema é que tem pessoas que cantam muito, mas adoram pouco. Tem pessoas que pregam muito, mas vivem pouco que prega. Tem pessoas que vêm à igreja, não falta o culto, mas não vive um terço daquilo que a palavra diz. É o crente girafa, o corpo aqui dentro e a cabeça lá fora. Não consegue se desconectar das coisas lá do mundo. Não consegue se prender à palavra de Deus. Vive distraído, qualquer coisa tira ele da presença e do foco da palavra do Senhor. Queridos, Deus só vai trazer um avivamento quando nós formos uma igreja que ora incansavelmente, vigiando e orando, para que não caís em tentação. Vigia e ora, vigia dentro da sua casa e ora, vigia dentro da sua empresa e ora, vigia dentro da sua escola e ora, vigia dentro da igreja e ora, porque quanto mais oração, mais poder. E às vezes a gente não dá muito crédito na oração durante o culto. A gente só quer cantar, a gente só quer pular, a gente só quer gritar, mas a gente não quer orar. Eu sonho com um dia nós vivemos aqui dentro dessa igreja um momento que os instrumentos vão estar tocando e não precisar de ministro de louvor nenhum. E a igreja ser tomada pelo vento impetuoso, aonde serão batizados em outras línguas, e o Espírito Santo de Deus encherão vocês de poder. Quanto mais você orar, mais poder. E o único barulho que nós vamos ouvir não é do violão, não é do teclado, não é da bateria, mas são de vozes confessando Jesus Cristo como o Senhor da vida deles. Ele precisa apenas de uma posição sua para mudar toda a sua história. Ele precisa apenas de uma oração sua. E quando Elias chega naquele lugar, Jezreel, ele encontra ali os profetas de Baal. E eles vão para um desafio. Ele manda trazer os 40 soldados, homens do exército de Baal. E ele diz: vamos fazer o seguinte, tragam 2 touros, e vocês vão matar ele, trazer em pedaços, e vocês vão colocar eles em pedaços aqui, mas vocês não vão colocar fogo. E eu, Elias, vou fazer a mesma coisa. Me tragam um touro, nós vamos preparar esse touro para o sacrifício, mas eu também não vou colocar fogo. Vocês que são em 400 homens podem começar primeiro. Orem ao Deus de vocês. Afinal, Ele não é o Deus mesmo? Orem pedindo fogo. E se Ele vir com fogo, então Ele é Deus. E ali começou. Aqueles profetas de Baal começou a orar. Começou a pedir para que viesse o fogo. E nada aconteceu. E Elias começou a zombar deles. Grita mais alto. Talvez o rei de vocês esteja no banheiro. Talvez ele esteja dormindo. Ou talvez ele esteja viajando. Grite mais alto ao Deus de vocês. Talvez ele não está escutando vocês. E assim aqueles exércitos fizeram. Eles começaram a clamar o Deus de Baal mais alto. E nada aconteceu. Mas chegou a vez de Elias. Um homem, ele não era 400, ele era um homem, enfrentando 400 homens. E ele começa a fazer o quê? Ele primeiro reconstrói um altar.
Ele reconstrói o altar de Israel, que estava sendo em ruínas por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa da desobediência. Queridos, o que eu quero dizer para você: não adianta você orar sem antes reconstruir o altar na sua vida. Não adianta você orar se você não estiver em obediência à palavra de Deus. Não adianta você orar você brincando com o pecado. Não adianta. Primeiro se constrói o altar da adoração. Primeiro se reconstrói o altar da sua vida perante a Deus. E depois você ora. Não adianta você pedir: Deus, abençoa as minhas finanças, se você ganha e gasta tudo o que tem. Tem gente que gasta mais do que ganha. Isso não é coerente. Não adianta você orar assim: Deus, prepara um homem de Deus para mim, prepare uma mulher de Deus, achando que você vai achar na Feira das Nações, num sábado à noite, curtindo um show. Você não vai achar um homem e uma mulher de Deus, porque um homem e uma mulher de Deus não tem aliança com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo, querido, que você não pode ir à Feira das Nações. Você deve ir, para você ser luz naquele lugar, e não para você se assentar na roda dos escarnecedores e compactuar do mesmo pecado. Você precisa ir sim, mas para trazer luz, para ser diferente, para você trazer a bênção, a chuva de Deus sobre aquela vida, para você fazer a diferença onde você estiver, e não para se compactuar, e não para ter aliança com o pecado, e não para se contaminar com as coisas desse mundo. Se atentos ouvirem a minha voz e me obedeceres, então eu abrirei as janelas do céu sobre a sua vida. Assim diz o Senhor: se atentamente ouvires a minha voz e me obedecer, então eu abençoarei a sua terra, eu abençoarei a sua descendência, eu abençoarei os seus negócios, eu abençoarei a sua família, eu abençoarei a sua vida. Não adianta oração sem obediência. Primeiro se reconstrói um altar e depois você ora. Elias fez uma oração de 30 segundos. Ele orou a Deus para que mandasse chuva. Ele orou a Deus para que mandasse chuva, porque ele disse ao rei Acabe: não vai chover até a minha segunda ordem. Até quando eu orar não vai chover. Passou-se 3 anos. Elias fez uma oração, mas primeiro ele reconstruiu o altar. Sabe por que as coisas estão ainda dando errado? Pastor, mas eu estou orando e nada mudou na minha vida. Reconstrói o altar. Pastor, as coisas não estão mudando, não está funcionando, a oração não está funcionando. Não, querido, o altar está em ruínas. Primeiro se constrói um altar, primeiro se reconstrói e depois você ora. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos justificar aquilo que Deus falou pra gente, para as pessoas que Deus não falou. A história de Noé, Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca para mim. Construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, mas eu quero salvar você e a sua casa. Noé vai lá, pega as madeiras, ele pega o prego, ele pega o martelo e ele começa a construir uma arca. Mas não havia rios, não havia riacho, não havia chuva naquela época. Ninguém sabia o que era um dilúvio. E a mulher de Noé fala assim: homem do céu, para que tá ficando feio. Tá todo mundo postando no Instagram, hashtag Noé doidão, hashtag Noé pirou. Você já viu água? Não. Por que você está construindo isso? Noé passou 100 anos construindo uma arca, mas ele não precisou justificar aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus não falou com a mulher de Noé, Deus falou para Noé, e Noé obedeceu a voz de Deus. Ele pegou o prego, ele pegou o martelo, ele pegou a madeira e ele construiu uma arca. Queridos, vocês não precisam justificar para o outro aquilo que Deus falou para você. Se Deus falou que vai dar 45 mil pessoas para essa cidade que serve ao Senhor Jesus Cristo, você não precisa justificar para aqueles que não creem, porque Deus falou para você, para você, para você.
vê. Você vê semente, mas Deus vê floresta. Deus vê florestas. Deus vê floresta. Deus vê a sua casa própria. Ele vê o seu carro zero. Ele vê a sua família restaurada. Ele vê a cura do câncer. Ele vê aquilo que o homem não vê. Samuel chega na casa de Davi para escolher um rei de Israel. E ele começa a escolher o mais bonito, o mais forte, o mais estiloso. Mas o Senhor diz: Samuel, ei, Samuel, não, para, homem. Para, homem. Eu escolho as coisas desprezíveis desse mundo. Eu escolho aqueles que não são, para provar quem eu sou. Eu não quero nenhum deles. Eu quero um pequeno homem, um Davizinho, um pequenininho, para fazer coisas extraordinárias. Deus está levantando nessa cidade homens e mulheres comuns para fazer coisas extraordinárias nesta cidade, nesta nação, nesta igreja, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Oh, Espírito Santo de Deus. E para nós finalizarmos, Deus mandou fogo sobre o touro, e toda a língua precisou confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Apenas um homem comum, uma oração extraordinária para Deus fazer o sobrenatural. E Elias pega o rei Acabe, e ele diz para um dos seus servos: vá e olhe para os céus e vê se você vê o sinal de alguma coisa. E o servo fala: não tem sinal de nada. O céu está limpo, o sol está ensolarado, o dia está maravilhoso, não tem sinal nenhum. Meu servo vai 7 vezes e olha 7 vezes para os céus e vê se você vê o sinal. E na 7ª vez, o servo de Elias foi e ele diz: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E ele diz: glória a Deus, esse é o sinal que a chuva vai descer. A chuva de Deus vai descer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Esse é o sinal que a chuva vai descer. A chuva vai descer sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Olhe para os céus e veja uma pequena nuvem. E o céu ali começou a ficar escuro. E ele diz para o rei: vá, rei, vá comer e beber, e pegue um carro, uma carruagem, o que você tiver lá, e vai, saia da cidade antes que a chuva te impeça. E o rei fez isso. Ah, querida, essa parte eu amo muito. Elias não tinha um carro, ele tinha apenas uma capa, ele tinha apenas um cinto. O rei Acabe sai na frente de Elias, dentro do seu carro. Mas Elias pega a sua capa, debaixo de uma palavra de Deus. Ele ajusta o seu cinto e ele começa a andar, e ele começa a correr, e ele chega primeiro que o rei Acabe. Ele passa na frente do rei Acabe, porque o rei tinha um veículo, ele tinha um exército, ele tinha condições, ele tinha recurso. Mas Elias tinha a mão de Deus para levar ele numa nova estação. Queridos, você pode ter recursos, você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter beleza, você pode ter talento, você pode ter o que for, mas se você não tiver a mão de Deus sobre a sua vida, você não tem nada. A mão de Deus, ela te leva em lugares maiores. A mão de Deus, ele fala: vai, meu filho, sai desse ribeiro seco, sai de Querite, lugar de esconderijo, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai, que a minha mão vai com você. Aonde você toca, eu toco. Aonde você pisa, eu piso. Vai, que eu estou te sustentando. Eu sou a provisão sobre a sua vida. Vai, que a sua presença vai comigo. Elias não tinha recurso, mas ele tinha aliança com Deus. O sucesso de Elias não estava no seu recurso, não estava num exército,
não estava numa nação, não estava nas rodas de amizades. O sucesso na vida de Elias estava na aliança que ele tinha com Deus. Eu vejo uma pequena nuvem sobre pederneiras, e essa nuvem é do tamanho da mão de homem. É o sinal que a chuva vai descer sobre essa cidade, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu declaro que aqui no lugar de Querite, onde nós estamos vivendo aqui dentro, nós vamos sair dessas 4 paredes para ir para Sarepta e abençoar outras famílias. Queridos, um sinal disso foi o desfile cívico. Quem viu, viu. Eu entendo isso. 4 paredes, Querite, lugar de provisão, lugar de abastecimento, lugar de esconderijo. A igreja, Sarepta, o mundo, para aquilo que Deus está fazendo aqui dentro, resplandeça na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus está nos abençoando, que nós venhamos ser canal e instrumento abençoadores. Essa semana eu fui em um dos restaurantes aqui na cidade, e o dono do restaurante disse: Nayara, posso te dizer uma coisa? Que desfile foi esse? Que desfile maravilhoso! Quando a igreja entrou, eu não pude conter as lágrimas. Eu chorei do começo ao fim. Que coisa maravilhosa! Eu fui impactado, eu não consegui me conter. E eu disse para ele: glória a Deus, porque esse era o propósito, essa era a missão, impactar vidas através de um povo que ora, através de um povo que adora, ou através do nome de Jesus. Glória a Deus, essa era a missão. E ele disse: se essa era a missão, então a missão foi concluída com sucesso. Porque não fui somente eu que chorei, não foi somente eu que fiquei impactado. Quando eu olhei ao meu redor, muitas vidas estavam chorando, muitas vidas estavam sendo impactadas. E eu disse: glória a Deus, queridos. Vocês estão me entendendo? Que aquilo que Deus está fazendo aqui dentro é para resplandecer lá fora. Deus diz: vai, meu filho, sai do meio da sua parentela, sai do meio de 4 paredes, para que o nome de Deus venha ser engrandecido nesta cidade. Queridos, eu não estou dizendo de 45 mil pessoas para dentro da nossa cidade, da nossa igreja. Eu estou profetizando 45 mil pessoas para a igreja de Cristo, para o reino de Deus. 45 mil pessoas confessando Jesus Cristo como o Senhor. Nós declaramos que Pederneiras é do Senhor Jesus, porque nesta noite Deus tem levantado um exército de homens e de mulheres comuns para viver o extraordinário nessa terra. Homens e mulheres comuns que vão se sujeitar ao não dessa terra e vão se sujeitar ao sim dos céus. Vai, que a mão de Deus te sustenta. Vai, que a mão de Deus está com você. Se você está me entendendo, eu de você não ficaria sentado. Eu começaria a me levantar e buscar a presença de Deus, porque quanto mais eu oro, mais poder, mais poder. Oh, Espírito Santo de Deus, chegou um novo tempo na nossa vida. Igreja, nós precisamos orar. Nós precisamos abrir a nossa boca e orar ao Pai, porque o Pai nos ouve todo o tempo. Nesse momento você vai fechar os seus olhos e você vai escutar um sinal. Porque antes de todo avivamento, primeiro você precisa ouvir o barulho. Antes do arrebatamento, a Bíblia diz que as trombetas vão tocar. Antes de você ver qualquer coisa, antes de você ver a chuva de Deus sobre a sua vida, primeiro você vai ouvir o barulho. A Bíblia diz em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, não foi do nada, não foi do nada, foi de repente. Porque aquele povo estava orando dias, mais de 10 dias sem comer, mais de 10 dias sem beber, em pé, orando a Deus.
E de repente, houve um som de um vento impetuoso. E todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar, eles foram tomados pelo vento do avivamento. Eles foram cheios do Espírito Santo. E houve-se línguas de fogo. E eles foram cheios da presença de Deus. Nesse momento o Senhor quer fazer você cheio da presença dEle. Cheio da presença dEle. Primeiro você vai ouvir e depois você vai ver. Você pode fechar os seus olhos e começar a ouvir os passos do Senhor sobre a sua casa, em direção à sua casa nessa hora. Feche os seus olhos. Não se distraia. Ouça o barulho dos anjos em direção à sua casa nesse momento. Feche os seus olhos. Ouça o barulho do som impetuoso sobre a sua vida. Ouça o barulho do vale de ossos secos gerando vida. Ouça o barulho das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Ouça o barulho das cadeias sendo quebradas. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Oh, Espírito Santo de Deus, vai chover. nós te adoramos, Senhor. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Vai chover. Seja cheio da presença Vai do Senhor. chover. Abre as comportas do céu. Se pedir, E se pedimos, Jesus virá. como chuva ele descerá. Como chuva descerá. Pede, igreja, pede. Se pedimos, Olha o Filho de Deus. Jesus virá. Como chuva Clame. descerá. E se pedimos, Vamos, igreja, uma igreja Jesus que ora. irá. Uma igreja de poder. como chuva descer. Se pedimos, Jesus irá. Como chuva descerá. Eu vejo uma pequena nuvem sobre a cidade de Pederneiras. Eu vejo uma pequena nuvem sobre essa igreja. Se você crê, felizes são aqueles que não viram, mas que creram. O Senhor diz para você: felizes aqueles que não viram, mas que creram. Oh, Espírito Santo de Deus, comece, Senhor Jesus. Comece, Senhor, o seu mover, o seu avivamento, Senhor, nessa igreja. Queridos, a Bíblia diz que quando Elias foi para o Monte Carmelo, ele foi orar a Deus. Ele foi orar e ele colocou a sua cabeça entre as duas pernas. Sabe o que significa essa posição? Ajoelhado com a cabeça entre as pernas. Diz que aquele homem estava numa posição de parto. Ele começou a ter a contração. Queridos, Deus está dizendo para você: comece a se posicionar no lugar da oração. Você precisa começar a gerar o sobrenatural de Deus. A sua família não está aqui, mas você vai começar a gerar em oração. Pai, muito obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu marido, Senhor, que está aqui. É pelos olhos da fé. É um homem comum, mas uma fé extraordinária. Você precisa começar a gerar dentro de você os sonhos de Deus, os planos de Deus, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o seu coração nem imaginou. Você precisa começar a falar: Senhor, eu quero a dor do parto dos meus sonhos. Eu sonho com a minha casa própria. Então comece a gerar, queridos. Desse jeito, sem orar, você não vai gerar nada.
Você precisa abrir a sua boca e começar a falar: Deus, muito obrigado pela minha casa própria. Que eu creio que esse ano eu vou conseguir a minha casa, porque é o ano da colheita. O que você quer? O que você quer? Jesus virá como chuva, Ele descerá. Então clame, grite por Ele, comece a gerar o sobrenatural dentro de você. Vamos, igreja, vamos, ora. Não seja um telespectador, não seja um observador da presença dEle, seja um participante. Felizes aqueles que não viram, mas creram. O que você quer? O que você precisa? Senhor, me dá filhos espirituais. Senhor Jesus, me dê discípulos. Senhor, me dá vidas para amar, vida para consolidar, Senhor Jesus. Deus, me proporciona, Senhor Jesus, oportunidades de falar do seu amor, da sua graça. Me dê oportunidade de testemunhar aquilo que o Senhor fez sobre a minha vida. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelos maridos, Senhor, que ainda não frequentam essa igreja, que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque nós declaramos que eles virão, e toda a língua confessará Jesus Cristo como Senhor na vida deles. Obrigada, Senhor, pelos filhos que estão voltando. Talvez o seu filho não está mais na presença dele. Comece a gerar, comece a sentir a dor, comece a ter a contração do parto, comece a ver os seus filhos tendo experiências com Deus. Comece a ver os seus filhos sendo batizados no Espírito Santo. Comece a ver os seus filhos aceitando Jesus. Comece a ver os seus filhos se batizando nas águas. Comece a ver o sobrenatural. Comece a ver o extraordinário. Comece a ouvir o barulho da chave da casa própria. Comece a ouvir o barulho do milagre. Comece a ouvir o barulho da cura, o barulho da restituição, o barulho de tudo aquilo que Deus está disponível para você. Ah, querido, se você soubesse a chuva que Deus tem para derramar na sua vida, você não ficaria com seus lábios fechados, você não ficaria isento do seu lugar, você não ficaria parado. Você vai começar a agradecer. Obrigado, Senhor, por essa pequena chuva, por essa pequena nuvem. Esse é o sinal. Obrigado por esse pequeno começo. Obrigado pela minha empresa. Obrigado pela minha família. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, por essa cidade. Oh, Espírito Santo de Deus, seja cheio. Faz chover, abre as comportas e faz chover, faz chover, abre as comportas. E se pedimos, Jesus virá. Levante suas mãos, levante suas mãos. Descerá. E se pedimos, Jesus virá. Como chuva, descer. E se pedimos, Jesus virá. Como chuva, descer. E se pedimos, Jesus virá. Como chuva, descerá. Nesse momento, eu quero orar por você que é mulher, que teve vários abortos e você não consegue engravidar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Não desperdice essa oportunidade. Se você tem um sonho de ser mãe e você não consegue engravidar, ou se você já engravidou, mas você teve vários abortos, saia do seu lugar, dê um passo de fé, queridos, porque eu vejo uma pequena nuvem. Esse é o sinal que a chuva vai descer sobre a sua vida. Comece a ouvir. Feche seus olhos, igreja. Nesse momento você vai começar a ouvir. Talvez você teve um aborto
e você não consegue engravidar. Talvez você tenha o sonho de ser mãe, ou talvez você já é mãe, mas você não consegue engravidar do segundo filho. Saia do seu lugar. Comece a ouvir o barulho. O barulho. Comece a ouvir o barulho do coração da criança dentro do seu ventre. Comece a gerar o extraordinário dentro do seu ventre. Comece a ouvir o barulho do coração dentro do seu ventre, mulher. Comece a gerar os sonhos de Deus. Comece a agradecer o filho que o Senhor vai te dar. Comece a abençoar o filho que o Senhor vai te dar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Cura, Senhor, esses úteros estéreis, Jesus. Deus, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem operando, curando esses úteros, Senhor, para que elas gerem vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por cada coração, por cada vida que está sendo gerada no fruto do ventre dessas mulheres, Senhor. Nós declaramos a chuva de Deus, que elas venham ser cheias do Espírito Santo, e que elas possam começar a gerar dentro do seu ventre, Senhor. Dentro do seu ventre, o sobrenatural, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Vamos, igreja, ore ao Senhor, cante, saia do seu lugar e vamos juntos nessa adoração. Faz chover, Jesus, faz chover. Abre as comportas. Você pode agradecer ao Senhor. Vai chover, vai chover. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva, vamos à igreja. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Deus está esperando apenas uma decisão sua, uma pequena decisão, uma pequena atitude de levantar as suas mãos e dizer: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Talvez você andou em todos os lugares e de nada adiantou. Talvez vocês tenham vivido uma vida inteira do mesmo jeito, tudo dando errado. Mas chegou o momento de você virar o jogo na sua vida, através de uma pequena atitude, de levantar as suas mãos e dizer: eu quero Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Eu quero uma nova história, eu quero um novo recomeço, eu quero que o Senhor mude a minha jornada, a minha trajetória. Cadê você que quer tomar essa atitude, essa decisão para a sua vida? Levante as suas mãos bem alto. Se você quer aceitar Jesus Cristo e confessá-lo como o Senhor da sua vida, e Deus vai mudar todo o seu futuro, toda a sua trajetória. Levante as suas mãos. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Ali eu vejo um menino de azul. Atenção, voluntários, me ajudem. Tragam essas pessoas aqui à frente. Aleluia. Este é o sinal que a chuva de Deus vai descer sobre a sua vida. Traga mais aqui no meio, fazendo favor. Esse é o sinal que a chuva de Deus vai se abrir na sua vida, vai descer. Este é o sinal de uma nova história. Esse é o sinal de um novo começo. Mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor, mais alguém que quer voltar. Traga essas pessoas aqui à frente, fazendo favor, que nós vamos orar. Porque uma igreja poderosa é aquela igreja que ora. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento você vai fechar os seus olhos. Todos vocês que estão aceitando ou reconciliando Jesus Cristo como Salvador da sua vida,
Você vai repetir comigo essa oração. Deus, hoje eu me decido pelo Senhor Jesus como Senhor da minha vida, como justificador. Pai, escreva meu nome no livro da vida, para que eu nunca mais saia dos seus caminhos. Eu te aceito como meu Pai. Por favor, Jesus, me aceite como seu filho, em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos, igreja, e nós vamos orar. Pai, nós te damos graças por essas vidas que estão te aceitando, por essas vidas que estão se reconciliando com o Senhor nesta noite. Pai, que o sangue de Jesus possa cobri-lo, Senhor Jesus, de todo mal. Que toda condenação do pecado, Senhor, venha ser quebrada, venha ser anulada sobre a vida deles. Que no lugar da sua vergonha há dupla honra, Senhor. Que o Senhor Jesus possa restaurar a sua identidade. Que o Senhor possa restaurar, Senhor Jesus, o gozo de vida, o prazer pela vida, Senhor Jesus. Deus, livra eles de todo mal, para que eles venham ser fortes em Cristo Jesus, para que não venha mais viver eles, mas que a palavra de Deus venha reinar sobre a vida deles, Senhor. Que eles venham ser um homem comum, uma mulher comum, vivendo coisas extraordinárias nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, homens e mulheres comuns, fazendo a melhor decisão da vida de vocês, aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E sabe que isso vai trazer como consequência na vida de vocês o extraordinário de Deus, a paz que excede todo entendimento, a alegria que excede todo entendimento, o amor que excede todo entendimento. Hoje vocês acabaram de trazer festas dos céus, os anjos celebrando a sua vida, e nós como igreja queremos celebrar a sua decisão, queremos celebrar a sua vida. Através dessa semente vocês vão colher bênçãos sem medidas na vida de vocês. Vamos, igreja, recebê-los como parte da nossa família. No 3, 1. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Neste lugar vai chover. Abre as comportas, Jesus, e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, chover neste lugar, Jesus, vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Eu quero falar para você nessa noite, presta atenção. O pecado, ele cansa, mas o propósito renova. Aleluia. Vá em direção ao seu propósito nessa noite. O que Jesus tem para você não é parecido, é perfeito. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas. E mais uma noite, o inferno perdeu e o reino de Deus venceu. Obrigado, Jesus, aleluia. Já estamos encerrando o nosso culto já, mas a semana que vem tem mais. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas. E mais uma noite, o inferno perdeu e o reino de Deus venceu. Obrigado, Jesus, aleluia. Já estamos encerrando o nosso culto já, mas a semana que vem tem mais. Mas a semana que vem tem mais.
E vai ser um dia muito especial. Vai ser o dia, sabe do quê? O dia de batismo nas águas. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero te dar a oportunidade, ó. Você que não é batizado, você que fala assim, pastor, eu não sou batizado. Eu quero, pastor, mas poxa vida, eu entrei hoje aqui pela primeira vez, como que eu vou me batizar? Eu não estou preparado. Eu quero falar para você, você vai estar preparado só lá na glória. Quem te prepara, quem te capacita é o Senhor. Esses dias me questionaram, mas como, pastor, você batiza? Acaba o batismo, você batiza as pessoas na hora. Eu falei, eu batizo na hora. João Batista batizou Jesus na hora. Jesus não precisou de curso e nem nada, nada contra com quem faz, mas o curso é no Espírito Santo de Deus aqui na hora. Basta você dizer sim, e Jesus vai mudar completamente a sua vida, tá bom? Então eu quero falar para você, você que está indeciso, traga a sua roupa domingo que vem, que vai ser lindo. Já temos 20 vidas já, 20 pessoas que vão descer as águas, mas eu creio aqui, profetizo que nós vamos ter mais aqui. Jesus está tocando no seu coração agora. Não perca a oportunidade de você mudar de vida, tá bom? De você selar e cumprir essa ordenança do Senhor. Nós queremos te batizar. Gente, domingo vai ser lindo. E eu já quero falar para você já, ó, chegue cedo, para você pegar lugar. Olha como a igreja está lotada. Mas só que domingo vem as famílias, vem os amigos daquelas pessoas que vão batizar. Então a igreja vai estar como? Daquele jeito que a gente gosta, entendeu? Lotada. Então chega cedo. E você que Deus está tocando no seu coração aí, ó, não lute contra o Espírito Santo de Deus, mas vai lá no check-in, dá o seu nome, que o Vini vai entrar em contato com você essa semana, para você gravar um depoimento lindo aqui. Gente, os depoimentos é um mais lindo que o outro. Traga lenço que vocês vão chorar muito. E você que já frequenta essa casa, ó, você que já frequenta essa casa e fala, pastor, eu não sou membro ainda, chegou a sua hora. Além da gente batizar as pessoas aqui no domingo que vem, nós vamos estar recebendo novos membros, e nós vamos estar fazendo uma festa, recebendo você. Como eu faço, pastor? Vai lá também e dá o seu nome no check-in. Nós vamos te receber domingo que vem, com muito amor, com muito carinho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, ó, cinema. O nosso cinema vai ser dia 14 e dia 15. Evangeliza Movie. Não fique de fora. Os convites já estão se esgotando. Pastor, como que eu compro? É lá no check-in? No check-in a gente tem pouquíssimos, tá bom? Quem está vendendo é qualquer pessoa que participa de um ministério, tá bom? Qualquer pessoa que participa do ministério. Aqui no meio tem várias pessoas. Levanta as mãos aqui, as pessoas que tem para vender aqui, ó, que tem convite para vender. Só isso, o resto já vendeu já, tá vendo, ó? Já tá acabando. Então se eu fosse você, eu procurava. Para você ter noção, cada um do ministério pegou 3 para vender. Ou seja, o dele, da esposa, da família. Então tem pouquíssimo. Se eu fosse você, eu não ficava de fora, ó. E tem algo bacana aqui. Nós estamos fazendo, ó, esse aqui é o protótipo. Vai ser feito alguns banners desse aqui para divulgação do Evangeliza Movie. Eu já quero agradecer já aos parceiros que entraram aqui já, logo no protótipo. Algumas empresas, algumas pessoas que têm a sua empresa já entrou aqui, patrocinando, estão ajudando a gente nesse evento lindo, tá? Então já quero agradecer essas empresas que já logo no protótipo já aceitaram, falaram, pastor, eis-me aqui, ó, João, Cláudia, eis-me aqui, tá bom? Como eu faço? Por que eu estou abrindo, amados? Nós vamos fazer, o João e a Cláudia vai fazer mais alguns desses aqui. Por que eu estou abrindo? Porque talvez você veja espalhado na cidade ou em algum lugar banners desse aqui, ou folhetos com formato do banner colado em poste. Aí você fala, poxa pastor, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, eu gostaria tanto de patrocinar, eu gostaria tanto de estar ajudando. Então eu estou abrindo aqui para toda a igreja. Você que tem a sua empresa, você que quer ajudar e ser um patrocinador, procure o João e a Cláudia, tá bom? O João e a Cláudia, eles vão estar no final do culto lá no check-in. E você que quer, tá, ser um ajudador, nós vamos, com todo amor e com todo carinho, nós vamos aceitar a sua ajuda, né? Então eu não quero que você fique de fora, porque eu não quero ninguém magoado, né? Ah, pastor, eu tenho, ninguém falou, fez, eu já vi lá, não. Então a gente está abrindo para toda a igreja, amém? Glória a Deus. Ó, não fique de fora do mover de Deus, tá bom? Tudo que Deus te proporciona, tudo que a igreja te proporcionar, você tem que dar.
Você tem que estar no meio. Não seja um espectador, mas faça parte do agir de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E nesse momento, eu quero abençoar a sua semana. Como eu sempre digo, eu não sei se você sabe, mas hoje é o primeiro dia da sua semana. E olha como você está começando, oferecendo as suas primícias ao Senhor. Você está falando assim: Senhor, esse dia aqui é seu, Pai, eu ofereço ao Senhor. E eu quero falar algo para você. Eu tenho certeza que todos os dias da sua semana será abençoado. Você toma posse disso? Você toma posse dessa palavra? Amados, todas as semanas, todas, eu tenho testemunho de pessoas que falam assim: pastor, o pastor falou que o telefone ia tocar, pastor, e eu peguei aquilo para o meu coração, e o telefone tocou, pastor. Então eu já quero profetizar aqui: o telefone vai tocar, a boa notícia vai chegar, o diagnóstico vai ser anulado para a honra e glória do Senhor Jesus. Toma posse e você vai receber a bênção. E nesse momento eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, primeiramente, ó Pai, o nosso coração está aqui, Pai, transbordando, Pai, de gratidão. Gratidão é o sentimento, Pai, que transborda a nossa alma, Jesus. Obrigado pelo Senhor ser feito, se fazer presente aqui em nosso meio, Jesus. Pai, eu quero pedir agora, Pai, por cada vida aqui, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, abre os céus, ó Pai, faz chover sobre cada vida aqui, Pai, faz chover, ó Deus, sobre cada dia dessa semana, sobre a vida do teu povo, Senhor. E nós já te agradecemos, ó Pai, por esse culto, e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor irás fazer na nossa vida nessa semana, Pai, porque eu tenho certeza que vai ser lindo, Pai, vai ser extraordinário, Jesus. Pai, leva cada um, Pai, de volta para os seus lares, em paz e em segurança. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. E nós estaremos aqui, Deus, anunciando o teu evangelho, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Agora levanta sua mão lá no alto agora, bem bonito, aí, glória a Deus. Que o amor de Deus, aleluia, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e com toda a tua casa, e vai viver a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Abre as comportas,